Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo dia da série Semana Santa, onde estamos falando de 7 episódios de fatos que ocorreram antes e depois da morte de Cristo. Que Deus possa te abençoar, porque essa semana mudou a história de milhares de pessoas no mundo todo e, sem dúvida alguma, também mudará também a nossa história. Que Deus te abençoe. Vamos ao tema de hoje? Nossa reflexão de hoje está no livro de Marcos, no capítulo de número 11, o verso 12 e o verso 17, que diz, no verso 12, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. No verso 17 diz, também os ensinava e dizia, não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Esses dois textos, que são parte da nossa reflexão na segunda-feira que antecedia a morte de Jesus na cruz do Calvário, nos faz ver duas verdades interessantes. Aquela ocasião em que Jesus procurou, no caso, uma figueira, porque estava descendo lá de Betânia, né? E quando ele olhou, no caso, por exemplo, uma figueira que estava cheia de folhas, e é interessante notar que quando você estuda esse texto, nos explica de que aquela era a única figueira com folhas, uma aparência linda e bela, porque não era a época de figos, e todas as outras figueiras estavam secas, sem folhas. Aquela ocasião não existia momento para colher figos, mas ocasionalmente acontecia que algumas figueiras davam frutos o ano todo. E então Jesus foi procurar alguns pequenos frutos naquela figueira, nem que fossem os menores possíveis, mas não havia fruto nenhum. Aquela figueira estava completamente sem nenhum fruto, mas ela estava linda em sua roupagem, uma bela aparência sem nenhum fruto. Alguns meses, antes, Jesus havia falado de uma figueira que estava ocupando inutilmente a terra e que não estava produzindo fruto. Foi uma parábola que ele contou para os seus discípulos e de que o dono da terra queria arrancar a figueira, mas o agricultor pediu mais um tempo para o dono da terra para que ele pudesse colocar adubo e ver se aquela figueira produziria. E depois, então, se não produzisse, poderia ser arrancada fora. Aquela figueira foi amaldiçoada por Jesus. Foi o único ato de maldição direcionada, no caso, para uma espécie, né? Isso não é muito comum no ministério de Jesus, porque ele veio para restaurar, né? Então, era completamente contraditório uma maldição sobre uma espécie, né? Sobre uma árvore. E isso impressionou muito os discípulos, mas aquela árvore estava representando justamente uma nação que não produziu os frutos dignos que Deus esperava, né? O povo de Israel. Então, eles estavam sendo amaldiçoados e perdendo a graça, como nós falamos no dia de domingo, quando Jesus olhou, no caso, e chorou para Jerusalém. A prova disso está justamente no verso 17, quando você continua lendo e vê que Jesus entra no templo de Jerusalém e então ele começa a expulsar aqueles vendedores, aquelas pessoas que estavam ali e transformaram a religião de Deus justamente em um negócio, em uma empresa. O objetivo não era esse, o objetivo era que aquele lugar fosse um lugar de adoração, de invocação ao nome de Deus. Queridos, que perigo nós corremos quando viver uma religião apenas de boa aparência e transformar o cristianismo em um bom negócio para nós mesmos, um negócio financeiro, quando, na verdade, o objetivo de Deus é salvar pessoas, levá-las justamente para o reino celestial. Há muitas e muitas religiões hoje que se curvaram diante do dinheiro e deixaram Jesus de lado, perderam o foco e o objetivo justamente da religião de Deus. Olha que perigo é. Jesus repugnou aquele ato de transformar a sua casa numa casa de negócio. A igreja não pode ser um lugar de negócio. A igreja é um lugar de adoração, de invocação ao nome de Deus. Não é um cabide de emprego e nem sequer um banco imobiliário onde você só vai para buscar recursos financeiros. A igreja é um lugar onde se invoca o nome de Deus. É casa de oração para todos os povos. Que nós possamos entender e compreender de que a religião de boa aparência não representa nada para Deus. Uma religião de frutos digno de arrependimento
É aquilo que o Senhor procura em nossas vidas: arrependimento e também uma religião que o adore em espírito e em verdade. Que Deus possa te abençoar. Vamos orar? Querido Senhor, aqui estamos nós com nossas imperfeições e nossos limites. Permita que sejamos adoradores Teu em espírito e em verdade. Envie o Teu Espírito Santo sobre nós e nos capacite a sermos servos e adoradores dignos daquele Deus que nos ama e que morreu um dia na cruz do Calvário por nós. Porque em Teu nome, Jesus, é que oramos hoje e sempre. Amém.